Você está na primeira jornada de teologia bíblica aqui do Exposição Bíblica. Eu sou Michel Augusto, pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília. Exposição Bíblica nasceu em 2012. Através do Exposição Bíblica nós criamos a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, Centro de Pós Russell Shedd, o EAD da FTRB. E agora o nosso novo filho, a Academia do Expositor. Entre na nossa plataforma de treinamento de pregadores, www.academiadoexpositor.com.br. Lá você tem Gilton Moraes, Russell Shedd, Emister Maia, Thomas Esco, Wendell Mark Johnson, Emílio Garofalo, Michel Augusto, Luciano Paes Landim. E nessa semana nós vamos ter lá Augustus Nicodemos, ok? Vamos lá. Hoje eu quero falar do vídeo número 3 da nossa jornada, a dinâmica do uso da teologia bíblica num sermão. Bom, quando nós vamos interpretar um texto, nós precisamos entender, inicialmente, duas coisas. Inicialmente, todo texto tem um contexto chamado imediato, ou contexto próximo, é aquele que antecede e sucede a passagem. E também o contexto amplo, que é a própria divisão do livro bíblico no qual ela ocorre, né? E, consequentemente, o livro inteiro, onde o texto está inserido. Um exemplo clássico, o contexto imediato da história do encontro de Nicodemos com Jesus no capítulo 3 de João, do Evangelho de João. Então, esse contexto inclui os eventos narrados e interpretados no próprio capítulo, ou seja, a narração do evento em si, né? Especialmente no capítulo 2, e subsequentemente a história de Jesus com a mulher samaritana no capítulo 4. Então esse seria o contexto imediato. O contexto amplo, o que seria o contexto amplo? A primeira metade do Evangelho, né, que a gente chama de o livro dos sinais, que vai do capítulo 1, 19 ao capítulo 12, versículo 20. Né? Então, nós temos aí o contexto imediato e o contexto mediato. Né? Então, quais recursos que nós encontramos, seja no contexto imediato, próximo do texto, envolvendo o texto, e no contexto mediato, que apontam para a história da redenção? Através dessa pergunta, nós vamos seguir os passos da Bíblia interpretando a Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela se entrelaça no tocante à história da redenção, para que toda a narrativa bíblica siga a linha do tempo da história da redenção, para que toda a narrativa seja conectada à grande redenção, à grande história, à metanarrativa, à cosmovisão cristã. Ok? Bom, compreendendo essa primeira etapa, vem a etapa da aplicação. Tá? Como eu vou aplicar, então, um texto? Bom, nós entendemos a localização desse texto de acordo com o seu contexto imediato. Nós entendemos, através da teologia bíblica, a sua situação dentro do contexto da história da redenção, e agora nós precisamos aplicar esse texto ao ouvinte. Né? Ou seja, nós fizemos a exegese do texto, usando o recurso da teologia bíblica, e agora nós vamos fazer uma ponte interpretativa final, ou você poderia chamar isso de aplicação. Porque não adianta você fazer a exegese do texto, usar o recurso da teologia bíblica para localizar o texto no contexto da história da redenção e não aplicar isso para o ouvinte. Né? Bom, então você vai aplicar. E na aplicação, nós temos que tomar alguns cuidados. Você já usou a teologia bíblica no contexto da exegese, localizou o texto na história da redenção, fazendo a aplicação final, você tem que tomar cuidado com o legalismo,
ou com antinomismo. Legalismo é você deixar Deus devedor das suas ações. Ou, diante da graça do Senhor, ensinar para as pessoas que nós não temos nenhuma responsabilidade. Isso seria um antinomismo. Tá? Bom, então, na aplicação, você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar o que nós podemos aprender sobre Deus e, consequentemente, sobre nós e a igreja. Tá, ok? E como isso se aplica aos dilemas da minha vida cotidiana. Então, o que nós fizemos foi interpretar o texto à luz do seu contexto imediato, extraindo o significado do texto, localizando esse texto na história da redenção e agora aplicando esse texto à minha vida contemporânea. Então, na minha vida contemporânea, eu preciso enxergar cristãos, não cristãos, eu preciso usar o próprio contexto histórico-gramatical que foi usado no texto, eu preciso prestar muita atenção na ideia ou tema central, porque a ideia central do texto ela vai nortear, né, aquilo que você precisa aplicar ao ouvinte. Então nunca se esqueça disso, tá, ok? E daí você pode usar estratégias como fazer perguntas. Você conseguiu extrair o significado daquela perícope, extraiu a ideia central daquela perícope, amarrou direitinho na história da redenção através do uso da teologia bíblica. Então você pode fazer perguntas ao ouvinte através dessa amarração toda que foi feita. Perguntas levando em consideração a realidade que esse ouvinte vive. Existem vários tópicos da realidade dos ouvintes que você precisa entender. Por exemplo, a tensão que o ouvinte vive entre idolatria e adoração é um grande tópico, né, entre outros tópicos que podem e devem ser abordados na aplicação. Então, basicamente, eu passei para vocês um breve roteiro aqui do uso da teologia bíblica. Então, agora, no quarto vídeo, nós vamos tratar da teologia bíblica de Mateus. Eu te espero lá. Se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sino e vamos juntos. Deus te abençoe. Tchau, tchau.